No Evangelho de Lucas, Jesus empreende uma viagem para Jerusalém. Esta viagem ocupa 10 capítulos, quase a metade do Evangelho. E é bom recordar que, segundo Lucas, Jesus, quando adulto, fez apenas uma viagem, esta viagem a Jerusalém. No Evangelho de João, contamos várias viagens de Jesus para a Cidade Santa. No decorrer da viagem, há muitos encontros, situações, curas, parábolas. Aparece também o tema da liberdade. Corações livres para seguir o caminho com Jesus. Corações generosos e prontos para o discipulado, sem fazer exigências, sem colocar condições. Podemos pensar também, nos permite meditar sobre o caminho da igreja sinodal, no diálogo, no encontro com tantas realidades. Vamos ler atentamente o Evangelho do dia, rico em detalhes. Ler, rezar, interiorizar, testemunhar a palavra. Antes peço para você se inscrever no meu canal no YouTube. Nos ajude a divulgar os vídeos. E agora, com a Bíblia nas mãos, vamos ler e meditar o Evangelho, onde vemos Jesus começar esta grande subida rumo a Jerusalém. O caminho de Jesus, o caminho da igreja, o nosso caminho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei, para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro lhe disse ainda: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. O Evangelho do dia começa dizendo que Jesus decididamente iniciou sua viagem, sua subida para Jerusalém. A expressão usada por Lucas nos recorda o capítulo 3 do profeta Ezequiel. Endureceu o rosto na direção de Jerusalém. É uma maneira de mostrar a obediência de Jesus a Deus, sua fidelidade ao Pai, no cumprimento da missão. Jesus vai enfrentar Jerusalém, que tem a fama de matar os profetas, os enviados de Deus. Mas nada é capaz de segurar, impedir Jesus que desembestou rumo a Jerusalém. Livremente, Jesus toma a decisão de ir enfrentar Jerusalém. Começa o seu caminho que culminará na Páscoa. E no decorrer desta viagem, neste caminho, Jesus encontrará várias pessoas. Encontrará a multidão, ensinará o rogate, a oração pelos bons operários, encontrará novos discípulos e também
muitos inimigos. Ao longo deste caminho, temos muitos encontros e a revelação progressiva de Jesus. Muita coisa acontece, curas, parábolas, até Jesus chegar a Jerusalém, avistar a cidade e chorar sobre ela, por ela. No caminho, vamos percebendo as exigências que devemos assumir se queremos realmente seguir o Mestre da Galileia, ser discípulos de Jesus Cristo. Aliás, quero notar que no Evangelho de Lucas, mais que nos outros evangelhos, Jesus é um grande peregrino, um Deus itinerante. Mesmo depois da Páscoa, sua morte e ressurreição, ele estará caminhando, o peregrino de Emaús. Jesus começa a sua viagem para Jerusalém e alguns discípulos vão à sua frente para preparar. Aqui tem algo curioso, pois os discípulos mudam de posição. Não estão mais atrás do Mestre, mas à sua frente. Não são seguidores, mas vão adiante de Jesus. Significa que Jesus chega onde os discípulos o precederam, para completar a missão que começaram, para fecundar o serviço que eles iniciaram. E temos agora o primeiro confronto desta viagem. Os samaritanos não querem receber Jesus no seu vilarejo. Os samaritanos que não se davam com os judeus, que os consideravam hereges e vice-versa. E havia entre os samaritanos e judeus um grave conflito religioso. Os samaritanos não querem que Jesus passe no vilarejo deles, porque eles pensam que Jesus vai a Jerusalém para honrar o templo da cidade santa e consideram que Jesus é um judeu, portanto, contra os samaritanos que tinham o seu lugar de culto no Monte Gerizim. Desta maneira, os samaritanos não querem acolher Jesus, pois ele é um judeu. E caso Jesus vá a Jerusalém para tomar o poder, logo ele poderá voltar-se também contra os samaritanos. Tiago e João, dois discípulos de Jesus, querem agir como no tempo de Elias e sugerem de colocar fogo neste vilarejo. Jesus reprova duramente os discípulos incendiários, pois ele traz uma mensagem de amor, de esperança e paz, e não de domínio, de força. Aqui aprendemos uma grande lição, muito importante. Mesmo se temos uma linda mensagem, uma proposta de justiça, de amor, sempre haverá alguém que não aceita, que rejeita. E isso não é motivo para agressões ou colocar fogo, como queria João e Tiago. Precisamos aprender a aceitar, administrar as incompreensões, as indiferenças. Nem todos estão prontos e abertos para acolher. Sempre haverá oposição, rejeição, e diante desta situação, da rejeição dos samaritanos, abriu a possibilidade de visitar, de ir a outro vilarejo. Ou como diz o povo, fecha-se uma porta, abre uma janela. Depois da rejeição dos samaritanos, que abriu então a possibilidade de Jesus passar por outros vilarejos, temos 3 episódios. São encontros de Jesus com pessoas que não sabemos o nome. Portanto, pode ser qualquer um de nós, eu ou você. O primeiro personagem, anônimo, diz que seguirá Jesus. Eu te seguirei aonde quer que fores. Mas Jesus responde recordando sua pobreza. As raposas têm tocas, os pássaros ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O Filho do Homem não tem nada, não há uma casa, um ninho, é totalmente entregue à causa do Pai, o reino de Deus. Portanto, seguir Jesus significa estar ciente desta realidade, de desprendimento, de seguranças humanas ausentes. Somos discípulos de um Deus itinerante, uma espiritualidade do caminho, e sem muita coisa para atrapalhar,
para dificultar a nossa caminhada. Um coração livre, desprendido e caminheiro. O segundo personagem anônimo foi convidado por Jesus: segue-me. Mas ele pediu primeiro para enterrar seu pai. Ou seja, ele quer adiar o seguimento, sua vocação, deixar para depois da morte do pai e, portanto, um adiamento com tempo indeterminado, sem previsão de quanto tempo passará para a morte de seu pai. Mas Jesus não aceita condições e diz: deixe que os mortos sepultem os mortos. Ou seja, deixa que aqueles que não acolhem o evangelho da vida sepultarem os mortos. Mortos para o reino de Deus. Rejeitaram o reinado de Deus. São mortos porque rejeitaram a mensagem de Jesus. E o terceiro personagem também coloca uma condição, que recorda o profeta Elias, que ao chamar Eliseu, deixou Eliseu ir primeiro saudar os teus familiares. Mas Jesus não aceita tal condição. Jesus fala da urgência do reino, urgência do anúncio do evangelho. Quem segue Jesus tem novos e urgentes deveres. Jesus conhece nossas fragilidades, mas afirma sem rodeios: quem põe a mão no arado e olha para trás não serve para o reino de Deus. O segmento é sério, é comprometido. E tudo isso nos ajuda, nos convida a meditar sobre a realidade das vocações nas comunidades, na igreja. Quantos colocam tantas condições para seguir Jesus, que nunca negociou os valores do reino. E São Paulo nos recorda que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus busca discípulos livres, operários para o reino, que não ficam olhando para trás, mas seguem com firmeza e fé o caminho que conduz a Jerusalém, lugar da morte, a entrega da vida, da ressurreição e da chegada do Espírito Santo, que nos empurra e sustenta na missão. Paz no coração. E agora uma bênção para você e para toda a sua família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.